Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Guga Felipe aqui falando mais uma vez aqui no canal. E hoje estamos aqui recebendo nos estúdios do jornal O Expresso de Capão Bonito, nosso amigo ex-vereador, ex-candidato à prefeitura, nosso amigo Heitor da Gelsa. Ô Heitor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Eu sou ex-vereador, ex-candidato a prefeito, mas não sou ex-amigo. Então, tô aqui como amigo e como admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Marcos Tadini mais uma vez aqui pela parceria, por mais uma vez ceder esse estúdio aqui pra gente. E é isso. Vamos que vamos. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá começar. Heitor, eu quero começar aqui falando um pouco da sua história na política. O senhor entrou pela primeira vez numa eleição em 2012. Aí eu queria que o senhor contasse pra gente aí por que o senhor decidiu entrar, como que foi. Muito bem. Bom, meu avô foi vereador 2 vezes. Meu bisavô também foi. Minha mãe foi vereadora por 3 mandatos. E chegou um momento na conjectura política que ela seria candidata a vereadora pela 4ª vez com o ex-prefeito Talarico. E ela não queria apoiá-lo por denúncias, por tudo que estava acontecendo, mas não dava mais tempo dela se filiar. E ali ela decidiu encerrar a carreira política dela, onde ela passou a apoiar naquele momento o candidato a prefeito da época, Júlio Fernando. E depois dessa eleição, minha mãe de fato desistiu de ser candidata, porque ela pôde, à frente da diretoria de saúde, realizar um trabalho de acolhimento com as pessoas. Na eleição seguinte, ela reafirmou que não tinha mais vontade de disputar uma cadeira no Legislativo e ela me disse: Heitor, seja candidato. Você tem um trabalho no Grêmio Estudantil da escola, você tem um trabalho dentro da igreja, você conhece o meu trabalho na área da saúde, você estuda direito, entende um pouco, né, de lei, de legislação, seja candidato. E eu sempre tive a crença de que a mãe e o pai desejam algo de bom para o filho, né? E eu ouvi o conselho dela e também consultei os meus amigos. Muito jovem, com 20 anos, eu já tinha uma base, né, de apoio. Fui candidato a presidente do Grêmio Estudantil, ganhei. Fui diretor do Grêmio Estudantil na Escola Padre do Vieira. E ali, com o apoio desses jovens, da igreja e o nome Gelsa, eu fui eleito vereador com 800 votos. E o senhor ficou 4 anos naquele mandato, completou, né? Os 4 anos de Sim. mandato. Aí eu queria que você contasse quais foram os grandes feitos daquele primeiro mandato. Bom, eu acho que ninguém consegue realizar grandes feitos num primeiro mandato. Infelizmente, a gente aprende estando lá, o que é um erro. Hoje eu vejo os novos vereadores de Capão Bonito publicando algumas coisas e eu penso assim: caramba, eu caí nesse erro, isso não funciona. Só que eles não ouvem, né? Hoje eu vi um vereador, por exemplo, publicar na rede social que foi fiscalizar uma obra da escola Sumi. Sim. Não foi fiscalizar, ele foi visitar e olhar, porque ele não entende de obra. Não tinha um contrato na mão dele para ele verificar o material que tinha que ser comprado. Então, assim, você aprende que fiscalizar não é você só visitar e ouvir o que o chefe de obra está falando. Fiscalizar é ler o contrato, ler o processo licitatório. E eu demorei mais de 1 ano e meio, estando no primeiro mandato, para aprender isso, né? Mas eu era da base do governo, do então prefeito Júlio Fernando. As minhas grandes ações em parceria com outros vereadores foi criar dispositivo legal para melhorar o atendimento na área da saúde. Na época era só um médico que atendia no pronto-socorro. Graças a uma luta minha como vereador, nós convencemos o prefeito da viabilidade financeira e necessária de se ter mais um médico no pronto-socorro durante o dia. Então, se a Santa Casa não está atendendo muito bem, podia estar pior se eu não tivesse sido vereador lá atrás e tivesse começado uma luta em favor da saúde. E lógico, criamos, em parceria com outros vereadores, inclusive com o Matheus, a lei que obriga as entidades sociais, inclusive a Santa Casa, a prestar conta. Nosso primeiro mandato foi dedicado a lutar pelo direito do paciente, mas também a cobrar mais transparência das entidades sociais e da prefeitura. E o senhor, na época que foi eleito na chapa, né, do prefeito Júlio Fernando, Sim. e na eleição seguinte já não estava mais junto com ele. Quando que o senhor rompeu e por que o senhor rompeu com ele? Vamos lá, eu fui eleito com o Júlio Fernando no primeiro mandato, depois ele não podia mais ser candidato a prefeito, e eu tinha 2 opções, né? Tinha mais algumas, mas opções óbvias eram Marcos Cittadini e o Paulo Secap. Paulo Secap é meu primo, e nós fomos vereadores juntos. Apesar de eu nunca ter concordado 100% com o que ele fazia,
eu sabia que naquele momento eu imaginava que ele era a melhor opção. Porque apesar de eu ter apoiado o Júlio, ter feito parte do mandato do Júlio, eu não acredito que a continuidade de um projeto que quer ser eterno é bom para a cidade ou para qualquer um. O Júlio cumpriu 8 anos. Então eu acho que o Marco daria continuidade àquele estilo do Júlio, obra, 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 sendo que a cidade precisa funcionar também, não é só construir. E naquele momento eu decidi apoiar o Paulo. Paulo perdeu a eleição, o Marco ganhou. Fui oposição ao Marco Cittadini, porque não concordava com os cargos que ele nomeou na prefeitura. Alguns cargos técnicos que não entendiam na ponta, não sabiam acolher as pessoas, resolver problemas. Mas aí vem algo interessante que eu nunca falei para ninguém, que é a sua pergunta. Quando que eu rompi com o Júlio? Na política, o homem tem que ter palavra. Pouca gente sabe. Quando eu comecei a fazer oposição ao Marco Cittadini, o Júlio Fernando elegeu o Marco Cittadini, ajudou, correto? Sim. 2 anos antes da eleição, o Júlio Fernando me chamou na casa do pai dele, quando o pai dele ainda estava vivo, o saudoso, seu Júlio, doutor Júlio. E o Júlio Fernando me disse, olha, eu elegi o Marco Cittadini e estou arrependido. Faça a mesma oposição, você e o Tamura, vão para cima, batam, que na próxima eu não sou mais candidato, eu dou minha palavra. E vou apoiar um de vocês, porque vai precisar de mudança. Então eu apoiei o Marco, estou arrependido, vamos montar um time. Eu acreditei nas palavras do Dr. Júlio Fernando Galvão Dias. E oposição, todo mundo se conversando. Passou um ano. O Júlio fez uma reunião no escritório do Dr. Marcelo Bueno. Aí naquele dia, o Júlio mostrou a sua face, descumpridor de acordo. E disse, gente, o meu time quer que eu saia candidato. Aí eu falei, mas espera aí, o seu time somos nós. Ninguém aqui quer que você saia. Porque a cidade precisa de renovação, precisa de mudança. O Júlio sempre defendeu que o político inteligente sabe a hora de parar. Ele não soube a hora de parar. Quando ele disse que seria candidato, naquele momento eu falei, a partir de hoje eu sou oposição a você. Acho que você ganha a eleição, mas eu vou ser oposição. Porque se você não cumpre um acordo com um aliado político, você não vai cumprir com o povo. Sua cabeça está diferente, você mudou. E de fato ele mudou. Naquele momento eu rompi. Fui candidato a prefeito. 5.000 votos. Perdi a eleição. Primeira coisa que fizeram foi me oferecer um espaço na prefeitura. Se eu quisesse ter cargo com ele naquele primeiro mandato, eu teria tido. Mas nunca foi só cargo. Eu acreditava que o meu projeto, talvez na época, até junto com o Tamura, com outros nomes, pudesse trazer um novo ar, um novo projeto de desenvolvimento para a cidade. Mas, infelizmente, o Júlio descumpriu. Ele queria voltar no poder a todo custo. Aí houve não só o rompimento comigo, muita gente rompeu com ele. E aquela eleição, a eleição de 2020, por mais que fosse óbvio que provavelmente que ele ia ganhar, o senhor teve uma votação muito expressiva. Foi. Muito expressiva, 21% dos votos. E ninguém acreditava, hein? Uhum. Na época, um dos meus adversários, o próprio Matheus, que foi meu adversário de novo, e outros que faziam parte do governo, outros que estavam com o Júlio, apostavam que eu não colocava 2.000 votos. Porque eu não tinha dinheiro. Eu nunca fui rico, não nasci rico. E não sou rico. Eu não sou um cara que tem 500 mil reais para tirar da poupança e gastar na campanha. Só que eu sou um cara que constrói parceria. Só que também nunca construí parceria com um milionário. Cara que vem e tó dinheiro. Eu sempre acreditei na construção de um projeto. Eu estava construindo meu projetinho com gente humilde que precisava de atenção, de acolhimento, dando atenção às pessoas improváveis que eram desprezadas pelo poder público. Fui fiel ao povo. E isso me rendeu 5.000 votos. Eu acho que numa eleição sem dinheiro, disputando contra um ícone, que na época o Júlio era um ícone, hoje ele é uma vergonha, mas na época ele era uma lenda. E tive 5.000 votos, praticamente empatei com o Marco Cittadini. Foi um resultado muito positivo que me credenciou para essa eleição que eu disputei. E, inclusive, só um detalhe para quem não sabe, o Heitor teve 5.000 votos com uma aliança bem pequenininha, né? PSL e PRTB são partidos pequenos. Nanicos, e eu tinha... PSL extinto, inclusive. Eu tinha... exatamente. Eu tinha 20 candidatos a vereadores. Eu tinha 8 pessoas na rua fazendo campanha comigo, enquanto eles tinham 100, 150 pessoas.
né? Eu gastei nada praticamente, nada. Nada é nada, né? Só com ajuda. Enquanto as outras campanhas gastaram 200, 300 mil reais. É mais, só que eu não posso falar porque eu não tenho prova. Mas é muito mais do que a lei permite, a gente sabe disso. E foi uma eleição muito linda para mim, muito importante, que eu mostrei o seguinte: tô aqui, eu tenho coragem. Né? Porque se eu quisesse só manter o meu cargo, eu seria candidato a vereador e seria o mais votado da história, talvez. Eu aparecia na pesquisa com 28% para vereador, mais do que para prefeito. Sim. Você imagina eu ter 3 mil votos para vereador. Só que daí? Vou ter 3 mil votos. O que é que eu não fiz em 8 anos como vereador que eu vou fazer em mais 4 anos? Concordo. Isso. Concordo. E só a última pergunta em relação a essa eleição. Uma eleição muito difícil por causa do Covid também, né? Sim. O Covid, a campanha da rua foi muito limitada. Como que o senhor lidou com isso? Você sabe que, infelizmente, nenhum de nós respeitamos totalmente a regra. Sim. Me arrependo. No começo eu também não acreditava que o Covid mataria. Todo mundo achou que era só uma gripinha. Só que poucas pessoas têm coragem de reconhecer isso. Eu reconheço. Né? Acho que teve muita austeridade no começo. Faltou explicações porque ninguém sabia de nada. Era novo para todo mundo. Eu coloquei a máscara e fui fazer campanha. Casa a casa. E o povo me recebia. Né? Eu sempre lutei pela saúde. As pessoas sabiam que se a cidade parasse nas minhas mãos, independente da crise de saúde, ia ter ali um prefeito que ia parar a obra, mas que ia salvar vidas, né? Então, para mim foi uma campanha difícil, muita gente falecendo, muito difícil, mas eu a fiz, né? Com a cabeça erguida. Tá bom, passando de 2020 para 2022, não chegou a passar na sua mente sair, não sei, para deputado federal ou para estadual? Claro. Inclusive, preste bem atenção, você que está me assistindo. Quando você tem 5 mil votos para prefeito, como eu tive em 2020, você recebe muita proposta. Sim. Se eu fosse candidato a deputado estadual em 2022, eu teria ganho para minha campanha pelo menos R$1 milhão. Sim. Ou seja, meu amigo, se eu quisesse só ser candidato a deputado estadual para colocar dinheiro no bolso, muita gente faz isso. Presta atenção. Quando alguém de Capão Bonito, que não tem força política na região, quiser sair candidato a deputado, você já sabe que provavelmente ele quer ganhar um dinheirinho. Se eu quisesse ganhar um dinheirinho e comprar uma casa, eu teria sido candidato a deputado. Mas e daí, cara? Vamos ser sinceros. Você acha que eu teria chances em 2022 de ter 60, 70 mil votos? Nem o Giriboni, que é o deputado da região, teve 60 mil votos. Exatamente. Pelo contrário, eu ia atrapalhar mais ainda o Giriboni, né? Então, eu, naquele momento, não quis ser candidato, não via viabilidade, não estou na política para ganhar dinheiro. Ah, mas você tem salário, se é assessor, é lógico. Quem é bom, quem é competente, se estabelece. Sim. Eu tenho um trabalho regional, os prefeitos me conhecem, os vereadores me conhecem, eu trago recursos para a região toda, então eu presto consultoria e assessoria e não tem problema nenhum em falar isso. Mas naquele momento eu não tinha sonho e não tenho sonho de ficar milionário, né? Então não fui candidato a deputado estadual. Eu acho que se eu fosse, eu talvez me ajudasse a ganhar a eleição para prefeito. Sim. Porque uma eleição para deputado estadual projeta o seu nome. Sim. Só que você prejudica a cidade, né? Porque você acaba prejudicando. Por exemplo, hoje eu trabalho e apoio o Carlão Pignatari, ele não é de Capão. Votuporanga. Exatamente, ele não é de Capão. Só que, meu irmão, ele já está mandando 250 mil reais de custeio para Santa Casa, 600 mil para equipamento, e em uma semana liberou R$1 milhão que estava há 4 anos parado no FIDE, para obras na Avenida João Antunes Rodrigues. Então também a gente tem que parar com essa coisa assim, eu sou da região, mas peraí, nós temos chance de eleger o Giriboni. Por que todo mundo não se une no apoio ao Giriboni? O Giriboni é um cara bom, mas primeiro ele precisa reconquistar Itapetininga, para depois querer unir todo mundo em Capão. Ele perdeu a base dele em Itapetininga. Infelizmente, o Giriboni, que Deus abençoe que ganhe, mas vai ter dificuldade. Itapetininga tem outros nomes, né? Então é isso. Eu ser candidato a deputado estadual só para cumprir tabela, não vou fazer isso. E, Heitor, uma pergunta assim um pouco mais crítica. Não o senhor, vai para cima. Mas sim a gestão atual. O senhor teve uma votação expressiva, mas antes disso tem que ter um contexto. Tudo bem que o senhor manteve a base dos 5 mil votos. Mas o que o senhor acha que o povo viu de errado na atual gestão que fez o senhor crescer um pouco mais? Tem bastante conversa. Sim. Bom, eu tive quase 9 mil votos. As pessoas viram o seguinte: tem um político,
que foi muito respeitado, que é o atual prefeito, que nos 2 primeiros mandatos ele fez um bom trabalho, com ressalvas, porque ninguém é perfeito, mas esse político que fez promessas de se aposentar, de ajudar a cidade sem disputar a eleição, descumpriu um acordo. As pessoas viram aí o surgimento de um possível ditador. Ah, Heitor, que coisa louca, isso não existe ditadura no Brasil. É lógico que não. Mas você não precisa instituir a ditadura. Se dentro de si você acha que você é rei e que a cidade tem que estar nas suas mãos por 50 anos, porque é assim, elegeu o vice, é candidato, quer lançar mulher, quer lançar... O cara quer mandar, quer dominar a cidade. E as pessoas começam a perceber o seguinte, não é um projeto de desenvolvimento, é um projeto de poder. O que aconteceu para eu ter 9 mil votos? Pela primeira vez o Júlio Fernando teve uma oposição corajosa. Eu fui oposição, eu mostrei as falhas, mas também trouxe solução. Quando eu falava que a saúde estava ruim e estava ruim e continua ruim, ao mesmo tempo que eu criticava, eu trazia 1 milhão para a saúde, para auxiliar. Então as pessoas identificaram o seguinte, o Heitor não é perfeito e eu não sou mesmo. Meu Deus, sou imperfeito. Mas o Heitor tem coragem para apontar, mas também para apresentar um caminho, uma solução. E o que aconteceu com o Júlio, ele se perdeu nos próprios princípios, ele mudou, né? Ele passou a gostar mais de viajar do que estar na cidade. Ele passou a gostar mais de obra do que de pessoas. Obras sem qualidade, suspeitas, aquisições de terreno suspeitas. Ah, Heitor, mas o Ministério Público não averigou, foi arquivado. É que, infelizmente, no Brasil, não estou falando de Capão agora, é muito difícil você conseguir, fora da máquina pública, trazer prova de corrupção. Sim. Você está fora, você não tem acesso a todos os papéis. E a maioria dos vereadores são medrosos, que é quem tem acesso. Por isso que tem prefeito que tem medo de sair do poder. Porque a hora que o Júlio sair e eu sentar na cadeira, se assim Deus permitir, eu vou cuidar da cidade. Mas nós também vamos ver o dinheiro que ficou para trás, aonde ele foi aplicado. Então, eu acredito que a falta de transparência do Júlio fez com que as pessoas cansassem dele. E hoje estão mais cansados ainda. E foi uma campanha muito bonita, acompanhei a campanha. E o senhor acha que o seu vice, o professor Branco, que é uma pessoa muito respeitada aqui na cidade, ajudou a trazer voto? Ajudou a trazer voto, ajudou a trazer credibilidade e foi perseguido por isso. E sou eu que estou falando, não é o Branco. Transferiram ele para Itaoca. Vão me falar que não foi um pedido do prefeito? Pera aí, gente, o que ele fez de errado? Participou de um projeto de mudança, perdemos a eleição, o cara foi transferido no dia seguinte. Muito triste com a atitude da chefia da Polícia Militar, que não teve cooperativismo, não honrou a farda de um cara que trabalhou mais de 20 anos pela polícia. E muito triste pela mentalidade infantil do prefeito Júlio Fernando. Ele teve tudo na vida. Então eu imagino que quando uma criança tomava o brinquedo dele, ele chorava, vinha alguém e batia na criança. E é isso que ele fez com o Branco. O Branco decidiu não apoiá-lo, me apoiar, e foi perseguido, né? Mas o Branco trouxe voto, é meu amigo, e foi muito importante nesse resultado que nós conquistamos. Tivemos 3 candidatos no ano passado e 2 se diziam de oposição, o senhor e o candidato Matheus. O senhor acha que os votos dele foi prejudicial para sua vitória? Porque afinal o Júlio não teve mais da metade dos votos. Só terminar a pergunta. Ou o eleitor dele, você acha que poderia migrar pro Júlio de novo ao invés do senhor? Só suposições. A gente só consegue saber com o voto na urna. Sim. Pro Matheus Francato, hoje é confortável ele falar que se ele não fosse candidato, o Júlio ia ter mais votos. E é confortável eu falar que se ele não fosse candidato, eu teria ganho a eleição. A grande questão, vamos fazer uma conta? Quem votou em mim não queria o Júlio. Quem votou no Matheus não queria o Júlio. O que é mais fácil? Quem não queria o Júlio? Quem votou no Matheus não queria o Júlio. Essas pessoas, era mais fácil eu convencer ou o Júlio convencer? O senhor convencer. Eu convencer. Minha opinião, de um leigo, o Matheus entregou a prefeitura nas mãos do Júlio. E nós tentamos conversar. Só que o grupo dele queria que eu fosse vice. Ou queria que eu não fosse candidato. Eu sabia que tinha mais voto que ele. E tive na urna.
Mais né? que o dobro, inclusive. Mais que o dobro. Sem falar o que aconteceu na última semana, que bagunçou a cabeça do eleitor. O Matheus soltou uma pesquisa falando que tinha 31% e eu 16%. Que feio. Isso marcou negativamente a história política dele. Ele divulgou uma pesquisa falando que eu estava em terceiro. Aí muita gente ficou com medo de votar em mim e votou nele. Abriu a urna, eu com 9 mil votos e ele com 4 mil e poucos votos. Então assim, infelizmente, o Matheus errou. Na minha opinião, não saiu fortalecido. Agora é fácil, ele e o time dele, vamos nos unir. Vamos nos unir. Nos unir com quem? Para quê? Qual o propósito? Vamos todo mundo trabalhar pela cidade. Lá na frente a gente conversa. Eu vou me unir com quem eu sempre me uni, com o povo, com as pessoas. E com os políticos que querem mudança de verdade. Tá? Porque o time do Matheus teve chance de sentar conosco e estar conosco. Não quiseram, acabaram favorecendo o Júlio. Né? Foram amigos do Júlio, não foram oposição. Ajudaram o Júlio. As pesquisas todas me mostravam, em muitos períodos, empatado praticamente com o Júlio numericamente. Então a eleição do Matheus veio fortalecer o Júlio Fernando. Nada contra a pessoa dele, ok? Mas posicionamento político errado, equivocado. E estamos entrando agora no terceiro mês do quarto mandato do prefeito Júlio. Que você fizesse um balanço tanto de coisa negativa que o senhor viu de errado ou até de coisa boa que o senhor viu? Bom, o Júlio, nesse terceiro mês, por enquanto, ele se preocupou em nomear cargos de confiança. Ele está presenteando os companheiros políticos que ajudaram ele na campanha. Tem vereadores que perderam a eleição que ele colocou em cargos de confiança, ganhando 4 mil reais, 3 mil reais. A lista atualizada saiu no portal Transparência. Trouxe de volta aqueles que ele afastou por um tempo. Por enquanto, eu vejo o Júlio preocupado em agradar os amigos, pagar as dívidas de campanha, né? E, como sempre, o povo em último lugar. Faz uma coisinha ou outra, divulga projeto, só que toda vez que o Júlio divulga projeto, a gente não vê acontecer, né? Os projetos, as obras dele, quando não caem, demoram 4, 5, 6 anos para acontecer. Nesses 3 meses, por enquanto, o Júlio tirou férias, está curtindo a vida, agora deve ter voltado já, mas por enquanto a preocupação dele, pelo que a gente vê, é com ele e com os companheiros dele, infelizmente. Uma pessoa que eu vi, que eu achei até sumida por muitos anos, quase 10 anos, e agora que eu vi que ele voltou é o Gerson. O Gerson Bussar. Você teve até que falar o sobrenome pra eu lembrar. O Gerson Bussar. Eu achei que era o Gerson, meu amigo de escola. Esse eu vejo todos os dias em Capão. Não, ele ficou 10 anos sumido aí praticamente. Respeito o Gerson. Às vezes, raramente eu vejo ele num lugar ou no outro. Abraço ele, gosto dele. Mas não dá, né? Pra ficar 10 anos sumido e falar que agora eu tô chegando pra chegar, vou ser candidato a prefeito. Agora tem um monte de gente que tá do lado do Júlio que quer ser candidato a prefeito. Que sejam, porque vão ter que nos enfrentar. E nós temos discurso, nós temos coisa para mostrar e nós temos um projeto de desenvolvimento para a cidade. Tanto que muitas das minhas ideias o Júlio copiou, ou pelo menos tentou, né? E deve copiar outras aí. Se ele quiser, eu até entrego meu plano de governo para ele, que eu tenho certeza que vai ser útil, vai dar um norte para ele não deixar a cidade tão mal como está hoje. E o senhor acha que há possibilidade do Gerson, mesmo quase 10 anos fora aí, pelo menos ser um possível candidato daqui a 3 anos, no caso, né? Bom, eu acho que há a possibilidade do Gerson ser candidato, do Netinho ser candidato. Inclusive, só interrompendo, acho que até o mais provável que seja, né? Do Tamura ser candidato. Tamura é vice. Sim. Naturalmente, o candidato é ele. Sim. Vão romper? Tô torcendo para que saia 3 candidatos do lado do Júlio. Que rompam, né? Gosto do Netinho, é um menino bom. Eu também já fui só um menino bonzinho. Só que um menino bonzinho não chega na prefeitura. Eu, sendo um menino bonzinho, tive 5 mil votos. Quando eu comecei a fazer oposição de verdade e mostrar que eu entendo de projeto, desenvolvimento, tenho aliança política além da ponte, aí foi a hora que eu tive 9 mil votos. Netinho é um bom cara, acho que um dia pode aí surpreender, mas eu acredito que ele precisa agora fazer um pouco de oposição, fiscalizar, para mostrar para o outro lado da moeda, para as outras pessoas, de que ele é imparcial, de que ele não é um defensor do prefeito, simplesmente porque o vereador não é pago para isso. E não estou falando mal dele, ele é um cara bom, mas não basta. Vamos falar um pouco do Brasil agora? Vamos falar um pouco do Brasil agora. Essa é a parte mais polêmica, o Brasil. Vamos falar uma notícia que repercutiu recentemente. O Partido União Brasil convocou o elenco para
elenco não, evento para a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E pouco tempo depois surgiu uma notícia que o cantor Gustavo Lima e o coach Pablo Marçal também estariam se filiando ao partido dele. Você acha que pode haver prévias ou o Caiado está fazendo uma boa estratégia para se unir em cima do nome dele? O Caiado está reunindo os melhores nomes e trabalhando por União Brasil não acabar. Sim. Porque a União Brasil está quase que no mesmo caminho do PSDB. Sim. Pelo menos aqui em São Paulo. Desculpa, é assim que eu vejo, sem protagonismo, né? O Rodrigo Garcia, depois que o Rodrigo Garcia saiu, infelizmente, União Brasil ele acabou perdendo pessoas e agora o Caiado e a CM Neto da Bahia estão tentando reconstruir o partido. Para mim, o Caiado é um excelente nome. É um cara de direita, mas não é extremo. É um cara que dialoga com a esquerda, com a direita, com o centro. Nós precisamos de um presidente que converse e resolva. Quem resolve sem conversar erra. Então eu acho que ele é um ótimo, um excelente nome. A estratégia do Gustavo Lima, eu acho que assim, o Caiado está tentando puxar o Gustavo Lima para um projeto sólido. Porque Gustavo Lima candidato a presidente é uma aventura, né? Eu acho que assim, com todo respeito, é a mesma coisa de você votar no Tiririca para deputado. Gustavo Lima representa os meus valores de direita. Pera aí, irmão. Que valores? Tem projeto, tem experiência. Tem projeto, tem experiência, né? O que ele já fez para a juventude, além de levar a juventude para as festas, para os bailes, para a curtição. Isso não estou falando que é errado. Mas assim, qual o projeto dele para o Brasil? Eu preciso saber o que ele fez. É um cara muito gente boa. Mas eu nunca votei em alguém por ser gente boa. Sabe? Às vezes tem cara que é muito gente boa, mas quando assume vira um bandido. Não, acho que não é o caso dele. Acredito que o Gustavo Lima tenha que começar pelo começo. Seja candidato a deputado, faça projetos. Eu acho que é uma aventura, talvez para dar visibilidade para o partido. Pablo Marçal é um cara que mostrou força eleitoral, um marqueteiro muito grande, mas se perde nas próprias palavras e nas próprias estratégias. É tão inteligente que se perde na execução, né? Mas eu não tenho dúvida que é um cara competitivo para o Senado. Acho que se ele for candidato a senador, a vaga é dele. Uma das vagas é dele, são 2 vagas. Se ele for candidato ao governo do estado, ele pode tirar a vitória do Tarcísio no primeiro turno, se o Tarcísio não for candidato. E pode dar trabalho, porque ele reúne alguns extremos, ele reúne fãs. Eu acho que a candidatura do Pablo Marçal é mais palpável do que a do Gustavo Lima. Porque o Pablo Marçal mostrou que tem coragem de ser candidato. Aí vamos lá. Falar o que dele? Não sei, eu não conheço o cara. Mas é um cara que teve sucesso, que construiu algo na vida. É um cara que gera emprego. Tá pronto para governar? Eu acho que não. Mas quem é que tá pronto para governar São Paulo? O Tarcísio estava pronto para governar São Paulo? Ele não conhecia São Paulo. Passou a conhecer agora e tá, cara, fazendo um mandato razoável. Para os municípios, razoável. Em nível de estado, um mandato legal. É um cara honesto, direito, cortou regalias. Acho que é isso. Eu acho que o União Brasil ele está criando uma grande vitrine para mostrar o Caiado, e o Caiado é muito inteligente. O senhor continua no MDB? Continuo no MDB. Não sou rato de partido. Partido não manda em mim. Apoia esse. Vai ter que ser candidato, não. Né? O partido que me aceita por aquilo que eu acredito. E torcer, você é um cara que está num partido por conveniência do povo. Porque, por exemplo, eu ia para União Brasil. União Brasil não ia me deixar ser candidato a prefeito. Eu sabia que tinha mais de 6, 7, 8 mil pessoas que me queriam como candidato a prefeito. Então eu fui para um outro partido, MDB, que me deu espaço para ser candidato, né? E partido que deixa... o MDB é um partido muito legal porque ele te deixa livre para você se posicionar. No MDB tem gente de esquerda, de centro e de direita, mas nenhum extremo. Pelo menos eu não vejo. Então eu permaneço no MDB. A não ser que tomem ele de mim. Porque hoje lá em cima é assim, né? Quem tem dinheiro compra o partido e deixa você sem legenda. Eu perguntei isso do MDB porque provavelmente o MDB caminhará com o presidente Lula na próxima eleição. Já tem até nomes especulados, como a ministra Simone Tebet ou o governador do Pará, Helder Barbalho, para vice. Eu queria a sua opinião. E o MDB também caminha em São Paulo com quem? Com o governador Tarcísio. Tarcísio. Então o MDB no governo federal se posiciona apoiando o presidente Lula. E no estado o Tarcísio. E se o Tarcísio for candidato a presidente? Você não acha que mexe no tabuleiro? Eu acho que mexe. Eu acho que daí o MDB reconversa. Porque não tem só um líder no MDB. Agora, se o MDB apoiar o presidente Lula, eu não acompanho a decisão do partido.
né? Respeito. Eu não sou um cara extremo. Eu não sou o cara que diz assim: ah, eu sou de direita e quem é de esquerda não presta. Jamais. A minha fé me faz crer em Jesus Cristo. É o meu exemplo. Apesar de eu não conseguir seguir totalmente. Mas ele nos ensinou a amar todo mundo. Então eu amo os que votaram no Lula, eu respeito, cara. Mas assim, ninguém vai me convencer por dinheiro. Eu não voto no Lula. Acho que o mandato dele não está sendo bom. Não estou falando de esquerda ou de direita. O mandato dele não está sendo legal, não voto nele e não acompanho o partido. Vou votar num candidato centro-direita que eu acredito que possa melhorar o país. E aqui em São Paulo, se o Tarcísio realmente for candidato a presidente, o nome mais cotado é o do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Rodrigo Manga. Eu não conheço. Cara, ele é muito popular, é até difícil dar minha opinião. Eu gosto da coragem dele, da exposição dele, ele é um cara transparente. A única coisa que me preocupa, eu vejo ele falando sobre muita coisa que não é prioridade. Vamos lá. Ele disponibilizou o guarda-chuva. Cara, fantástico. Mas não vi ele falando de hospital. Ele disponibilizou o celular para as pessoas ligarem em caso de emergência, de graça. Mas não vi ele falando de transporte público. Eu gosto dele, mas eu não consigo ter um retrato real de como está Sorocaba. Heitor, entre todas as opções hoje, eu votaria nele. Mas me preocupa, eu não sei. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas reclamando da saúde de Sorocaba. Então, como é que um prefeito divulga com tanta alegria colocar patinete na rua, mas eu não vi ele fazendo uma visita nas unidades de saúde? Eu acho que eu tenho... Se ele for candidato, a primeira coisa que eu vou fazer é visitar Sorocaba numa unidade de saúde, numa escola. Cara, esse cara transformou a cidade mesmo. Transformou. Cara, vai ser um excelente governador. Quem consegue governar Sorocaba... Quem consegue transformar Sorocaba, que é uma cidade com muitos problemas, eu já fiz campanha lá, é um cara que tem preparo para começar a pensar em governar São Paulo. Mas pensa comigo, ele é top, ele é transparente, mas você consegue ter essa percepção quando você olha nas redes dele, que você vê coisas legais, mas você vê coisas importantes. Uma coisa é a maquiagem, outra que está por dentro. Então a minha preocupação é essa. Eu não acho que ele é candidato a governador. Não acho. Eu acho que republicanos têm outros nomes. Acho que ele é mais um candidato ao Senado. Senado. Eu acho que aí vai ser uma briga difícil, ele e o Marçal. Ou os dois levam a vaga. Não sei se a esquerda vai ter espaço. E se a gente for analisar São Paulo mesmo, quem que são os nomes mais cotados? Além do... Nunes. Suponhamos que é o Tarcísio, né? Vamos pôr o Tarcísio. Tarcísio, se não for ele, é o Manga. Ou Nunes também, né? Aí temos no campo da esquerda ou Padilha, pelo PT, o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque tudo indica que ele não vai ser candidato à reeleição. E mais pelo lado do centro, que para mim é um bom nome, mas infelizmente não tem chance, o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra. Vamos lá, Paulo Serra, excelente gestor, mas também está com problema nas suas bases. Há uma briga muito grande entre os prefeitos daquela região. O cara, para ser candidato, tem que ter apoio dos companheiros, dos prefeitos, né? Porque ele não é conhecido. Então ele precisa do apoio da máquina pública de muitas cidades grandes para projetarem ele. Só o partido não vai conseguir projetar, ainda mais o partido que ele está, que não tem o mesmo fundo que os outros, você concorda? Sim. Não tem a mesma força. Já foi grande. Geraldo Alckmin é um nome que apesar dele ter se queimado junto com a esquerda, é um nome respeitado no interior. Sim. Quase todas as vicinais, as obras em estradas, quem fez? Foi ele. Né? Você vota nele, Heitor? Não. Por que não? Porque senão eu tô contrariando o que eu aplico aqui em Capão. Votar nele é votar no Júlio Fernando de novo. Chega. Já foi 4 vezes, né? Passou. Entendeu? É mais um que quer cargo por cargo. Padilha? Não. Acho que tá totalmente fora de contexto. Ricardo Nunes, eu acredito que se ele for candidato ao governo de São Paulo, ninguém tira dele. Por quê? Máquina pública de São Paulo. Ele ganhou uma eleição difícil em São Paulo. No segundo turno foi tranquilo, né? Entre aspas. Se ele fizer um governo razoável em São Paulo, ele ganha para governador. O Dória. Exatamente. Tem a máquina pública. Ele, querendo ou não, ele é um pouco direita e um pouco esquerda. Sim. Eu acho que quem vai ganhar para o governo do estado de São Paulo é alguém que esteja no centro. Um pouquinho para a direita, mas equilibrado. O Tarcísio ganhou por causa do Bolsonaro, mas também porque viram nele equilíbrio.
Correto? Correto. É isso. Falando em Bolsonaro, ele está com um processo muito grande na justiça. O senhor tem acompanhado? Tenho acompanhado a questão da anistia, tenho Sim. toda a luta, né? E tudo indica que ele vai ser condenado. O que o senhor acha disso? Eu sou contra a canetada política. Eu acho que aquilo que a esquerda condenou que fizeram com o Lula, lá atrás, a justiça ferrou pro cara não ser candidato. Fizeram pior com o Bolsonaro. Mas cara, ele tem provas, ele fez coisa errada. Eu acho que o trâmite da justiça, ele tem que ser justo para todo mundo. Eu não consigo entender a forma que o STF trata o Bolsonaro. O STF trata o Bolsonaro como um vilão pro país. Cara, ele cometeu erros, falou merda pra caramba. Mas desculpa, ele não representa perigo pra nação como o STF quer demonstrar que representa. Você acredita que aquela ação lá foi uma tentativa de golpe? Irmão, se for assim, nós tentamos dar golpe no Padre Lindo, quando a gente reuniu 80 estudantes para não ter eleição do Grêmio Estudantil. Eu acho que a esquerda está passando vergonha, assim como o bolsonarismo extremo também passou vergonha. O resultado dessa eleição veio mostrar o seguinte: opa, não tem Deus na terra. Vamos todo mundo ser humilde, vamos todo mundo trabalhar. Eu acho que o ódio, ele conseguiu adentrar no coração de muita gente com essas campanhas, né, cara? Você via a propaganda da esquerda extrema e da direita extrema. A esquerda extrema tava matando o Bolsonaro todo dia. A direita extrema matando o Lula todos os dias. Cara, eu não consigo entender isso no debate político. Acho difícil o Bolsonaro conseguir ser candidato, mas não se pode desprezar a força eleitoral que ele tem. Ele é um dos poucos nomes que ainda consegue reunir multidões por onde ele passa. É a realidade. E não só por ele, pelos candidatos que ele apoia. Pelos candidatos. A direita está em alta. Entendeu? Hoje até o Júlio Fernando fala que é de direita. Entendeu? E com todo respeito, até com o PC do Beija Caminho. Exatamente. E deu cargos, inclusive. Só um adendo sobre isso. Pode falar. Eu acho engraçado. Vou falar do prefeito local. Durante a campanha eu sou de direita. Sou contra o aborto. Eu também sou contra o aborto. Só que não sou eu que decido. Mas eu sou contra o aborto. Eu sou a favor da vida desde a sua concepção. Em tudo. Eu sou vida, 100% vida. Né? Só que é fácil você ser contra e ser a favor de algo que não está na sua mão decidir. O que o prefeito Júlio tem de poder para decidir sobre o aborto ou sobre qualquer tema nacional? Nenhum. Mas vamos lá. Ele é a favor da vida, né? Eu também sou. Só que ele tem que mostrar que é a favor da vida, não falando só que é de direita. Tem que mostrar que é a favor da vida contratando um médico especialista na Santa Casa. Não quero que aborte criança, de jeito nenhum. Mas vou deixar a criança morrer por falta de atendimento com pediatra na Santa Casa. Então, assim, esse negócio de bandeira, muita gente usou a bandeira da direita para se eleger, tirar foto com o Bolsonaro, tirar foto com não sei quem. O Júlio não é de direita, não sei se é de esquerda, não sei o que ele é. Né? Mas eu sei que virou uma decepção. E quando o cara não tem projeto local, ele só fala de projeto nacional. Tanto que fizeram de tudo para gravar com o Bolsonaro, para gravar com o Tarcísio. Teve candidato a prefeito que prometeu trazer o Tarcísio em Capão. Estão esperando até agora. Cadê o Tarcísio? Cadê um vídeo do Tarcísio apoiando? Inclusive o vice dele na minha frente falou isso. Vou trazer o Tarcísio, você tira foto com ele. E cadê? Então, como é que você vai acreditar numa campanha que nasceu mentirosa? Eu sou o candidato do Tarcísio, eu não. Então, você é o candidato de quem? Do povo. Dos projetos que eu defendo. Quem quiser vir, vem comigo. E padrinho político? Não, eu tenho parceiros, tenho deputados que vão estar com a gente. Porque você concorda que se eu não me intitulo como candidato de ninguém, se eu ganho eleição, eu vou poder bater na porta do governador Tarcísio e pedir, também vou poder bater no governo federal e pedir. Agora, se eu me intitulo como candidato do João, eu não vou poder correr atrás do Pedro, porque daí eu, sem estar eleito, já me comprometi, né? Sim. É isso. Sim, com todo respeito ao prefeito Júlio Fernando, ele sempre, querendo ou não, sempre acompanhou o partido dele. Sim. Quando ele foi eleito vereador, o presidente era o Collor, pela primeira vez, e ele estava no partido do Collor. Quando em 96 ele foi reeleito, ele estava junto com o Júnior Talarico. Onde o PL estava, depois que ele se filiou ao PL, ele estava junto com o PL, tanto quando apoiou a esquerda, tanto quando apoiou a direita atualmente. Eu acho que assim é um cara fiel ao partido, mas não é fiel às ideologias. Né? E mais uma coisa, eu sou
Eu defendo a minha fé, irmão. E a minha fé, não estou falando só do evangélico, do cristão. O católico é cristão. As outras religiões. Gente, eu estou falando daquilo que eu entendo. Porque às vezes me cobram, fala das religiões afro. Eu não entendo, eu não estudei sobre elas. Mas eu respeito todo mundo. Agora, boa parte da minha família é católica. Maior parte é evangélica. Vamos lá. Quando o Frederico Dávila, do partido do Júlio Fernando, usou o microfone e arrebentou com o Papa e com os líderes católicos, qual que é a posição de um prefeito católico? Opa, não concordo com isso, vou defender a minha fé. O Júlio se acovardou e apoiou um deputado que arrebentou com a fé dele. Irmão, mexa comigo. Mas não mexa com a minha fé, não mexa com a fé das pessoas. Eu acho que a fé é um elemento que não se discute em eleição nenhuma. Você pode se apresentar, sou isso, sou isso. Mas quando você vê um cara, eu sempre apoiei o Eli Correia. Se o Eli Correia se levanta e fala contra os católicos ou contra os evangélicos, imediatamente ele perde o meu apoio. Porque mexa com tudo que é necessário, mas jamais com a fé das pessoas. E o Júlio se acovardou. Preferiu defender o companheiro político do que defender os católicos do grupo do qual ele faz parte. Vamos fazer a última pergunta aqui. Heitor, vamos fazer uma prévia, um balanço pro ano que vem. Ano que vem terá uma eleição presidencial importante pro futuro do Brasil, que o Brasil pode escolher entre a continuidade ou o retorno do passado. Como que o senhor vê a chegada do PT nessa eleição? Mesmo com o atual governo. Eu acho que o PT ele só tem protagonismo por causa do Lula. Sim. Entendo que o Lula tem uma idade que o impossibilita de fazer longas viagens. Sim. O Lula, se ele for candidato à presidência, ele vai se esforçar para se eleger. Você consegue ver o Lula viajando os estados para pedir voto para os governadores? Tenho minhas dúvidas. Ele tá volta e meia a gente vê ele cuidando da saúde, cancelando viagem. Vai ser uma eleição difícil para o PT, porque o PT só tem um cara que tem voto, que é o Lula. Acredito que o Lula não tem a força política que tinha quando ganhou essa eleição. Nessa eleição, na verdade, ele já mostrou que não é o mesmo cara, não é a mesma lenda. Foi uma eleição acirrada. Acho que se a direita não se unir, ele pode ganhar a eleição, né? Por falta de união da esquerda, né? Mas eu acredito que o PT não vai ter protagonismo, pelo menos em São Paulo. Acho que diminui o número de deputados. Acho que não consegue eleger senador, acho que não consegue eleger governador, acho que o PT sai muito enfraquecido. Em nível de país não dá para dizer, porque tem muitos estados com deputados, senadores com uma aceitação imensa e estados que são mais tendenciosos para a esquerda. Então não posso falar em nível de Brasil, mas São Paulo eu acho que o PT vai ter uma de suas piores eleições. Pior, inclusive, do que as primeiras, inclusive, creio eu, não? Também acho. O Lula próprio foi candidato quando ele era um pouco mais novo, lá em 82, teve 10%. Foi a pior votação da história do PT. Também acho. E acho, não sei se o Lula é candidato. Talvez ele tenha que ser para puxar voto e tal. Acho que o PT sabe que não é uma eleição fácil. Sabe por quê? Eles prometeram coisas difíceis. Pensa bem. Eu ganho eleição para prefeito, falo que vou melhorar a saúde. Tô prefeito 2 anos, o povo chega na Santa Casa, não tem médico. Não há desculpa para me justificar, você concorda? Sim. Porque a bandeira foi a saúde. A bandeira do presidente Lula foi preço baixo nos alimentos. Foi melhorar a vida do brasileiro. Você vai comer carne, botijão de gás vai diminuir o preço, o feijão. Irmão, você vai no mercado. Os alimentos estão caríssimos. Afetou o bolso do brasileiro. Então, se ele não conseguiu cumprir a principal promessa, por que ele ganhou a eleição? A Bolsa Família. Não, ele ganhou a eleição porque ele prometeu o seguinte, você vai voltar a comer carne. Você vai conseguir fazer compra no mercado. Meu irmão, a economia não permitiu isso. E daí? O que eles vão prometer? Acho difícil o PT se sustentar na presidência, a não ser que saiam 3, 4 candidatos de direita que dividam o Brasil. Ponto. Mas eu acho que matar a eleição no primeiro turno, o PT não mata. Impossível, né? Impossível. Inclusive, até qualquer outro candidato de direita não mata no primeiro turno. Mas no segundo turno, mesmo segundo turno sendo 2 pessoas só, o PT contra alguém de direita, o Lula chega com alguma chance boa ainda? Vamos lá.
se o candidato fosse Pablo Marçal no segundo turno, O Lula ganharia, na minha opinião. pela rejeição do Pablo Marçal. Sim. Pode ser que o Pablo é uma surpresa, pode ser que algo acontecesse durante a campanha, né? Se o candidato for o Caiado. O Caiado é um cara bom de palanque, eu acho fácil de vender, mas é desconhecido. Fora do Centro-Oeste é desconhecido. Tarcísio, eu acho que é um nome que venceria o Lula. Michele Bolsonaro, acho que é um nome que ela é conhecida, né? Ela teria o melhor cabo eleitoral ao lado dela, apesar também do Bolsonaro ter rejeição, mas eu entendo que a rejeição da Michele é mais baixa do que a do Bolsonaro. E vou confessar para você uma coisa, eu em determinada eleição votei no Bolsonaro por causa da Michele. Você acredita? Porque eu pensei, cara, ele tem do lado dele uma conselheira, uma mulher que reza, que ora, que inclui pessoas, a comunidade surda e tal. Então eu acho que ela, o Tarcísio, alguns nomes. O Caiado não é um produto difícil de se vender, se vende fácil, mas dá tempo de vender. Vai ter dinheiro para apresentar ele para o Brasil inteiro. A direita vai se unir no segundo turno, irmão? Ou será que a direita vai pensar assim, deixa o Lula ganhar, porque é só mais 4 anos? A direita vai se unir ou vai ser fachada? Entendeu? É isso. Acho que primeiro turno ninguém leva e acho que o Lula não tá morto, tá quase. Mas dependendo dos candidatos, vão dar um respiro pro PT. Inclusive, se não melhorar um pouquinho pelo menos até o ano que vem, sei não, viu? Você nem sai candidato, né? Por que qual que me quer sair? Tá vendo que o barco tá afundando. Entendeu? Com todo o respeito a quem vota no PT aqui no nosso canal, mas o barco tá afundando. Tá afundando. E ninguém vê possibilidade das ondas pararem ou da tempestade cessar. Né? Do jeito que tá, tudo cada vez mais caro. Os deputados já começando a se revoltar. Né? A gente só vê um cara feliz. É até interessante, eu vejo um político feliz. O Cajuru. Você acompanha o Cajuru? E você acredita que eu acho que ele tá sendo um puta de um senador pro estado dele? Ele tá usando o que ele pode do governo federal. O cara levou bilhões pra saúde. O cara criou o hospital do diabético. Eu acho que é o único político que tá conseguindo sugar algo do governo federal em favor do povo. Mas o resto dos políticos eu só vejo dar pancada no governo federal. Até deputados do PT, inclusive. Que defendem na mídia, mas nos bastidores, pô, que merda. Né? Sabem a situação. Leem pesquisa também, né? Sim. Gente, Heitor, eu quero agradecer aqui o senhor. E antes da gente terminar, que você deixasse um recado para os nossos inscritos, que o senhor quiser falar aí, fica à vontade. Muito bem, agradecer você, a sua equipe, o Luiz que está aqui também gravando, por essa oportunidade rara. É cada vez mais raro espaço para se falar de política. Então eu tenho certeza que o seu público é um público inteligente, um público que de alguma forma quer fazer a diferença, porque a pessoa que para ouvir um bate-papo político é uma pessoa que ainda acredita um pouquinho que a política transforma, né? Porque senão não teria por que parar para nos ouvir. Né? E política não se trata de acreditar em pessoas, é acreditar no futuro. Não existe outro instrumento, não é a internet, não é a TV, não é a justiça, é a política, é Deus e a política que pode transformar a vida das pessoas, né? Até porque todas as decisões são políticas. Mas eu agradecer você pela oportunidade, que Deus abençoe. Amém. Que essa entrevista te dê muitas visualizações, que os adversários peçam direito de resposta, porque isso é bom pro canal, polêmica é bom, traz resultado, e eu agradeço o convite. E se os adversários quiserem resposta, o canal tá aberto, claro, que é uma Sempre. democracia. E então é isso, Heitor. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço pela presença aqui, a você, meu inscrito, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.